vocês aqui as informações necessárias. Muito bem, pessoal. Então, dando início, a primeira coisa que eu quero falar é a respeito desse nosso projeto, né? Nós entendemos que esse é o tema, mais uma vez compartilhando com vocês, que em primeiro momento saiba por que as empresas fecham. Eu acabei de reiterar aqui a importância de ter um planejamento estratégico, de fazer o que precisa ser feito, e isso vai ser fundamental para que a gente consiga ter melhores resultados, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o nosso planejamento empresarial, ele deve ser muito aquém do que nós costumamos fazer no contexto geral. O que eu quero dizer? Eu costumo dizer que quem começa a empreender, eles começam a empreender com 2 Cs. Geralmente é o profissional que vai empreender com a cara e depois vai aprender com a coragem, digamos assim, vai empreender nesse aspecto. Mas no fim o que acaba pesando mesmo é trabalhar com o C da competência. Isso sim vai fazer toda a diferença e é o que nós percebemos muitas vezes que acabam faltando dos negócios. Então eu tenho uma pergunta aqui, na verdade, que eu sempre faço para todo mundo, e eu acredito que você que vai visualizar esse vídeo, você pode conseguir, ela pode vir a fazer sentido para você, que a pergunta é: vocês sabiam que só porque abrimos um negócio não significa que somos realmente empreendedores? Exatamente. Eu costumo dizer que se você quiser abrir um negócio, você pode apenas, até mesmo através da internet, entrar no site, e tem até aplicativos para isso, e você dentro de 20 a 30 minutos preenchendo alguns dados pessoais, você já se torna um empresário. Exatamente, você já pode fazer o seu cadastro de MEI, de microempreendedor individual, e a partir disso você já consegue ser aquele profissional que já está no mercado, que já vai ter um CNPJ, que já vai ser aquela pessoa que pode vir representar um serviço ou um produto. Só que há uma linha muito distante entre ser empresário e também ser um empreendedor. Então, o nosso papel aqui é compartilhar com vocês algumas ideias do que nós entendemos que fazem muito sentido e que explicam por que as empresas não conseguem ter o que almejam, o que as empresas não conseguem ter o que gostariam para os seus modelos de negócio. Então, é isso que nós devemos passar para vocês. É isso que nós vamos passar para que vocês entendam basicamente sobre esse modelo de negócio, tá certo? Então, eu vou colocar aqui do começo para vocês entenderem como é que vai funcionar. E aí sim, vocês vão conseguir estar acompanhando aqui o nosso projeto. Eu vou até abrir aqui abaixo e vai ficar mais fácil para vocês visualizarem aqui sobre a nossa apresentação, tá ok? Só um instante. Deixa eu diminuir aqui a minha tela. E aí sim eu vou compartilhar com vocês as outras informações. E aí sim vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês visualizarem aqui conosco. Certo? Só um segundinho mais uma vez. E nós já vamos falar do conteúdo para vocês visualizarem junto, né? E ter uma noção basicamente do que se trata aqui, tá bom? Muito bem. Então a primeira coisa, né? Voltando, por que as empresas fecham, é uma das coisas mais fortes que a gente entende que existem no mercado, de a gente entender a nossa responsabilidade quanto empresário, entender a nossa responsabilidade quanto profissional
Então isso acaba sendo uma das coisas bem pertinentes que a gente sempre faz questão de salientar, que para empreender no mercado brasileiro precisa ter muita coragem, precisa ter muita paciência, e isso aí o brasileiro tem muito a contribuir, muito a compartilhar, certo? Agora, já se tratando no que diz respeito ao estágio que a gente se encontra, a pergunta que a gente sempre faz é essa: você entende que, você sabia que não é só porque abrimos um negócio que isso significa que somos realmente empreendedores? Foi exatamente o que eu acabei de falar agora há pouco, que faz com que nós venhamos ter essa clareza, essa tendência a de perceber o nosso papel no meio do empreendedorismo, o nosso papel no meio dos negócios. E isso acaba fazendo a diferença como um todo, quando você sabe o seu papel, o seu propósito nesse aspecto. Por isso que na noite de hoje o nosso objetivo é compartilhar esses 5 pilares que vão exatamente trazer todas as noções para que você, enfim, encontre o equilíbrio entre a vida e os negócios para conseguir fazer o que precisa ser feito. Nós costumamos dizer que, em primeiro momento, existem basicamente 3 tipos de perfis que eles acabam sendo predominantes. E esses tipos de perfis que acabam fazendo com que o empreendedor, o empresário, ele se apresente. O primeiro deles é o empreendedor, ou seja, você que abriu seu negócio um dia, eu tenho certeza absoluta que você era basicamente o imparável, aquela pessoa que tinha uma característica de um profissional que fazia o que precisaria ser feito. Logo depois, o empresário, ele tem uma outra característica que é o gerente, é o administrador, alguém que toma conta dos negócios. E principalmente nós temos também, em predominância, a característica do operário. Eu vou trazer um pouquinho mais de cada uma para ver se faz sentido para você essas comparações. A primeira, como nós já dissemos, o empreendedor, ele é uma pessoa criativa, ele é uma pessoa corajosa, audaciosa, certo? Mas em que muitos momentos também é um profissional que acaba em algum momento tendo um certo tipo de insatisfação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse profissional que supostamente tem insatisfação é um dia alguém que era um profissional que fazia parte da CLT e por algum motivo ele foi lá, chutou o balde e depois, no final das contas, ele acabou entendendo que se eu trabalho 8 horas para os outros, por que não trabalhar para mim mesmo? Por que não criar a minha marca, meu logotipo e fazer o que precisa ser feito? Até mesmo porque o empreendedor, é como eu mencionei, ele tem a característica de ser imparável automaticamente. Então, quando chega nesse momento de chutar o balde, é o momento que ele acaba tendo surto empreendedor. E isso acaba sendo a diferença entre o que faz a pessoa ser arrojada e ser até, aos olhos de alguns, ser chamado de louco, de sonhador. O empreendedor, muitas vezes, ele leva, sim, essa característica. Já, automaticamente, por ele ser um tanto que sonhador, acontece em alguns momentos de ele, sim, digamos assim, colocar os pés pelas mãos, certo? Então, chega no momento que acaba acontecendo os primeiros problemas. E o que eu quero dizer com isso, nesses primeiros problemas? Acontece que o gerente, que é outra personalidade, ele tenta assumir o controle e basicamente a vontade de fazer mudança acaba aparecendo. E isso é fundamental para que ele consiga ter, digamos assim, é fundamental para que ele consiga ter um resultado dentro do negócio. O gerente é aquela pessoa que quer colocar ordem na casa, é aquela pessoa que automaticamente precisa fazer as coisas acontecerem. Só que no final é aquele negócio, quer saber, segunda-feira eu vou chegar lá e vou dar um treinamento para a equipe, ou então vou dizer que vai terminar a bagunça e vamos lá, é tudo isso aí. Então realmente, já que segunda-feira é o dia mundial de começar todas as coisas, o gerente ele se coloca nesse formato, ele acredita que é assim que as coisas funcionam e no fim das contas ele tem esse desejo de aparar as arestas, colocar os pingos nos is e no final das contas é isso que ele quer organizar, ele quer ser preventivo. Só que tem um detalhe que no fim ele acaba abandonando tudo porque no final das contas ele nunca foi acostumado a ser uma pessoa tática, ele nunca foi acostumado a ser uma pessoa muitas vezes estratégica. E é exatamente aí nesse momento que o operário ele acaba assumindo. E, digamos, quem é esse operário? Quem é essa pessoa que acaba aparecendo e tomando conta desse tipo de comportamento, desse tipo de atitude? E é isso que nós vamos mostrar agora. O operário,
é o perfil que acaba ficando geralmente mais tempo nesse projeto. Ele fica mais tempo no controle e é uma característica que os nossos pais muitas vezes nos apresentaram, que as escolas nos apresentaram, que as faculdades nos apresentaram. O que nós queremos dizer com isso? Pare e faça uma breve reflexão. Quando você era criança, os meninos geralmente ganhavam um caminhãozinho, um tratorzinho, né? Iam para uns bancos de areia lá, brincavam. E tente pensar, quem é que colocava areia no caminhãozinho? Quem é que dirigia o caminhãozinho? Era você. As menininhas ganhavam uma casinha, ganhavam um fogão, ganhavam uma bonequinha, tinha que cuidar dos filhinhos, alimentar a família. Ou seja, eram tipos de brincadeiras que automaticamente nos faziam, de certa forma, estarmos trabalhando, estarmos ocupados para isso. E se nós formos analisarmos o ambiente escolar, que é o segundo grupo que o ser humano ele passa a vir a ser o ciclo de convivência dele, tem um discurso que existia e era muito forte dentro da escola, onde os professores, onde as pessoas diziam que, olha, você tem que estudar, fulano, para ter um bom emprego. Ou seja, você tem que estudar para fazer um vestibular. E vejamos, e não é nenhum problema ter esse direcionamento. A questão é que esse era o único direcionamento. E no fim das contas, você tinha na escola, você tinha na família, uma concepção de que você só conseguiria ser alguém na vida a partir do momento que você estudasse, que você se dedicasse para ter o bom emprego. E ter o bom emprego automaticamente passa a vir a ser ceder, fazer um serviço, servir a alguém. Ou seja, ser um profissional que viveria abaixo de organograma para com outra pessoa. Por isso que é exatamente isso que acontece. Muitos donos de empresa, eles assumem seus respectivos negócios, só que no final das contas, ele acaba fazendo parte daquelas estatísticas de empresas que fecham as portas, simplesmente pelo fato de ele só saber fazer uma coisa: arregaçar as mangas literalmente e colocar a mão da massa. É exatamente isso que acontece e é a única coisa que ele sabe fazer. Então, ter um negócio, na concepção dele, no final das contas, vai ser trabalhar. E muitas vezes trabalhar até mais do que o normal. Porque, como eu mencionei, se ele trabalhava X horas, horário comercial, para os outros, agora que ele tem naquela plena concepção de que ninguém faz aquilo tão bem quanto ele jamais, em hipótese alguma, passa pela cabeça dele a possibilidade de delegar. Então, só ele sabe comprar, só ele sabe vender, só ele sabe contratar, só ele sabe servir. E o que era para ser algo que pudesse dar para ele mais liberdade, mais tranquilidade, ser o dono do próprio negócio, acaba acarretando cada vez mais carga horária para ele. Então, ao invés de trabalhar 8 horas, ele acaba trabalhando 9, 10, 11, 12 horas dia. Os finais de semana começam a vir ser perdidos e aí aquilo que deveria ser um sonho muitas vezes acaba vindo a ser quase que um pesadelo, porque no final das contas ele acaba perdendo aquele amor, aquele encanto pelo seu projeto e no final das contas é assim que acaba acontecendo. Ele acaba tendo alguns comportamentos que no final das contas ele não entende por que as coisas acontecem. Trazendo mais uma outra questão em relação a essa tríade do que a gente fala, do empreendedor, do gerente, do operário, é que ora tudo isso se manifesta e cada um briga para tomar a frente naquele período. Agora eu vou ter uma ideia, eu vou fazer acontecer, agora eu vou resolver tudo que precisa, agora eu vou abrir uma filial, agora eu vou fazer uma parceria. Você percebe que são comportamentos do empreendedor, aquela pessoa que é visionária, que já está pensando 6 meses na frente, está trazendo uma novidade, está trazendo uma inovação para o seu modelo de negócio. Isso acaba sendo exatamente o que acontece com esse perfil. No final das contas, isso acaba sendo um divisor de águas para que a pessoa fique nesse ciclo vicioso. Mas como empreendedor, ele não tem aquilo no sangue, ou seja, ele não foi ensinado, ele não foi educado a fazer dessa forma sempre, no fim das contas, ele acaba entendendo que ele não tem gás, que ele não tem fôlego para essas coisas acontecerem. Então já vem o gerente ou o administrador para organizar a suposta bagunça que ele deixou. Até porque se o empreendedor é visionário, está focando em uma coisa, ele vai deixar algumas lacunas atrás, porque ele não tem um hábito de delegar, ele não tem um hábito de criar processos. Então, no fim, novamente, o que vem substituir ele é o gerente.
Só que, mais uma vez, o gerente também não tem força suficiente e aquele suposto controle acaba passando entre seus dedos como se fosse água. E quem novamente aparece é o operário. E é ele que fica, é ele que faz acontecer, é ele que volta e ele que assume. Certo? Só para que vocês consigam ter essa clareza, eu acredito que venha fazer sentido para vocês como que funciona essa tríade desse círculo vicioso entre o empreendedor, o gerente e o operário. Continuando. Já em relação às fases da vida de um negócio, o que acontece? Existe um método que a gente trabalha, uma bibliografia chamada o mito do empreendedor, né? Que é o que a gente costuma dizer que o empreendedorismo é um mito. E nessa questão de Michael Gerber, que é o autor do livro, ele costuma dizer que as empresas elas têm fases de um negócio que se caracterizam de uma forma, de uma analogia com as fases de desenvolvimento. Ou seja, acaba existindo a infância, acaba existindo a adolescência e também acaba existindo principalmente a maturidade. E como isso se constrói? Em primeiro momento, nós costumamos dizer que quando você tem uma ideia de abrir um negócio, você passa a estar basicamente grávido daquela ideia, né? Você acaba imaginando como seria o seu negócio. Você procura uma sala comercial, você começa a rondar a sua cidade, o seu bairro. Nossa, e se for aqui desta forma? E se for lá? Aí você pega, você convida a sua família, você convida alguns amigos, ou até mesmo às vezes vai escondido porque você não quer contar para ninguém. Você visualiza, você passa em frente, você senta no outro lado da rua e fica imaginando como é que vai ser a fachada, e como é que vai ser o público, e o que você vai fazer quando as portas estiverem abertas. E quando a gente faz essa analogia da gravidez, que exatamente é o que a gente faz para quem é pai, para quem é mãe, pode ter certeza que está conseguindo fazer essa correlação, simplesmente até porque a partir do momento que você tem essa possibilidade de ter um filho, você fica imaginando se vai aparecer os olhos da mãe, se é os olhos do pai, se é a boca do tio, do avô, da avó, você fica imaginando como é que você vai levar ele na escola. Então, por isso que nós costumamos dizer que quando o profissional ele tem essa possibilidade de trabalhar essa analogia, de abrir um negócio, ele passa a vir estar basicamente se sentindo, né, uma pessoa responsável por aquilo tudo acontecer. E no final das contas é exatamente isso que acontece. Ele acaba vivendo esse cenário e no final ele vai para uma segunda parte. Até porque nós costumamos dizer que a partir do momento que você está grávido de uma ideia, você tem que ter um pai, né? Um pai para essa criança. E no final das contas, esse pai da criança é um empreendedor. É um empreendedor que já está visualizando, é um empreendedor que está imaginando como vai ser. E isso acaba sendo uma das características que fazem com que as pessoas se envolvam com esse modelo de negócio. Mas tem um detalhe muito significativo que se já tivemos a gestação, já encontramos um pai para a criança, então o que define agora? São as fases, a infância, a adolescência e a maturidade. E começando com esse tema, a gente gostaria de trazer para vocês alguns detalhes sobre as empresas que basicamente têm a característica de ser uma empresa que está na infância. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: imagine, uma criança é algo que, para quem é pai, para quem é mãe, você consegue deixar uma criança... Por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos, basicamente. Eu teria condição de deixar esse meu filho sozinho? Provavelmente não. Eu teria a condição de deixar ele em casa, deixar que ele se alimentasse sozinho, deixasse que ele fosse ao banheiro sozinho? Provavelmente eu estaria sendo negligente em relação a isso e eu correria riscos com a própria saúde dele pelo simples fato de não ter um adulto cuidando, supervisionando. E geralmente percebam que isso é muitas das vezes uma das características de empresas que estão na infância, pois são os donos que possuem elas há 1 ano, há 3 anos, há 5 anos e até mesmo há 10 anos, mas não podem de forma alguma se distanciar delas, não pode de forma alguma sair para tomar um café e ir para a sua casa. Ele tem que estar lá no momento que abre até o momento que fecha, simplesmente porque a empresa dele é basicamente como uma criança, é uma criança que acaba tendo uma dependência dele. E algumas características são muito comuns,
Tanto que, para ilustrar muito isso, nós vamos já trazer o nosso primeiro pilar da noite de hoje, que é o pilar da apresentação. Você que é micro, pequeno, médio empresário, profissional liberal, que você tem uma empresa de serviços, que você tem uma empresa de produtos, que você trabalha no formato digital, que você trabalha numa sede física, que você tem apenas um perfil no Instagram e uma rede social, isso serve para todos vocês. Todos. Porque o que eu quero dizer por isso? Um dos maiores problemas que o empresário acaba tendo no seu modelo de negócio primeiro, não se ver como empresário. Ele tem uma tendência a estar subestimando o seu modelo de negócio e ele acha, no fim das contas, que aquilo não é tão legal. Não, Thiago, a minha empresa não é tão grande assim. Não, a minha empresa é só eu e a minha esposa. Não, Thiago, eu toco meu negócio lá no meu escritório, lá no meu quarto. Então, as pessoas subestimam, mas a partir do momento que você percebe que seu negócio existe, que você já emite uma nota fiscal, que você já contrata alguém, você já é uma empresa, que você tem um CNPJ que é contratado em função disso. E um desses pilares que a gente fala da apresentação é porque, geralmente, por subestimar o seu modelo de negócio, o empreendedor ele acaba não dando atenção para a parte da apresentação. Ou seja, são lugares que deveriam entregar higiene, lugares que deveriam entregar clareza, tranquilidade, conforto e que acabam não tendo a sua devida atenção. Vejamos, pessoal, isso aqui é um restaurante ativo, com as suas portas abertas, mas agora imagine você passando em frente, querendo ter uma experiência de ter uma alimentação saborosa e se deparar com um lugar desse. Você acredita que seria algo convidativo? Que seria algo interessante, que realmente você seria corajoso o suficiente para fazer esse exercício de ir até esse restaurante, levar a sua família? Você já fica imaginando muitas coisas. Você pode até imaginar que tem coisa muito errada aí, só pela parte da fachada. Às vezes a comida pode até ser saborosa, mas quando você vê a apresentação, provavelmente isso vai te ajudar a ficar um pouquinho distante desse estabelecimento, certo? Vamos a um outro exemplo. Supomos que você está contratando um contador, ou também, de repente, um advogado. Você vai na contabilidade, vai no escritório de advocacia, e você chega lá e você percebe que o profissional ele está um tanto que perdido, ele está um pouco que jogado, mergulhado dentro dos documentos. E a pergunta é, cara, se você está procurando alguém para cuidar do seu negócio, da sua documentação, das suas questões, você acredita que esse é o tipo de perfil que você confiaria os seus documentos? Que você confiaria as suas questões do seu negócio? Então percebam que quando nós falamos de apresentação, tudo acaba fazendo sentido, ter esse entorno ao lado para que você tenha certeza que você automaticamente pode ser até um profissional bom tecnicamente. Mas no fim das contas, esse ambiente provavelmente eu acredito que vai mais te afastar do que te aproximar de fazer um negócio com esse cidadão. Ou então, vamos mais alguns outros exemplos de você visualizar lojas que mal você consegue visualizar o produto, ou que é aquele carnaval, literalmente, certo? Que tem aquela poluição visual, tem aquelas informações que, ao invés de esclarecer, elas acabam muitas vezes mais dificultando do que esclarecendo. Então, no final das contas, são tipo de circunstâncias, situações e locais que fazem com que você venha a pensar duas vezes se esse é o possível caminho, se é o possível local, se é o que você quer fazer negócio, que você quer adquirir algo. Então, não importa se você tem uma empresa de pequeno porte, não importa se é uma empresa de grande porte, se é só você enquanto colaborador e gestor, se você trabalha na internet ou alguma coisa nesse sentido. Você tem que ter uma preocupação para sair da infância e se enxergar como já uma empresa de onde você gostaria de estar no futuro. Até mesmo trazendo essa parte digital, encontrar sites de busca e outras coisas que é uma bagunça total, fontes desconexas, não há padrão de paletas de cores e outras coisas mais, e existem muitas por aí. Então é um convite que a gente sempre te faz para você avaliar e não considerar que o seu negócio é algo a ser subestimado, a não considerar que o seu negócio é algo que possa vir
a ser menosprezado pelas outras pessoas. Entenda que o seu papel quando você abre o CNPJ, quando você vai ser um prestador de um serviço, quando você vai vender o produto, que as pessoas confiem em você e você tem que se portar da melhor forma possível para que seja fidedigno às suas ações com a sua entrega. E eu tenho certeza absoluta que esse é um dos pilares primordiais e deve ser dado sua devida atenção. Vai fazer uma diferença gigantesca e gritante no seu modelo de negócio. Partindo agora, senhoras e senhores, para o segundo pilar, e não menos importante, o dos indicadores. Primeiro, é até interessante trazer aqui o que vem a ser os indicadores. Exatamente. Os indicadores nada mais são do que a coleta de informações que acabam tendo referência ao seu modelo de negócio. Basicamente, todos os setores, eles fornecem ou então deveriam fornecer informações para que você, enquanto dono do negócio, pudesse tomar decisões em cima de números. Uma das coisas que fazem com que muitas empresas batam na porta do nosso instituto, do Instituto Thiago Cruz, venham participar do projeto VIPs, é pelo simples fato de que muitos desses clientes, por só serem muito mais do operacional, colocar literalmente a mão na massa, eles não sabem quais são os indicadores que precisam existir ou que eles precisam dar atenção para o seu negócio vir a ser saudável ou não. Ou seja, quando nós falamos de indicadores, falamos de muitas áreas, da área de vendas, da área de contratação, mas nós vamos trazer alguns aqui que são geralmente o que estão sempre lá com a luzinha vermelha piscando e é o que nós geralmente ajudamos os nossos empresários a resolver. A primeira parte é o financeiro, né? O financeiro ele acaba dando um embrulho no estômago para alguns já, alguns outros acabam ficando, digamos assim, um tanto que distantes, preocupados, ou até mesmo alguns acham que têm aquele domínio, acham que sabem muito o que estão fazendo, mas no final são apenas pessoas que têm boa vontade, mas falta competência para terem conhecimento e domínio sobre essa área, né? Automaticamente são pessoas que acabam também até mesmo desconhecendo muito da sua lucratividade. Recentemente eu atendi um cliente, né, que é do setor da área de mercados na Grande Florianópolis, e o estabelecimento ele existia basicamente há 12, 13 anos, mas uma das informações que me chocou bastante é que esse estabelecimento ele não fazia fechamento de caixa. Vamos supor, um mini mercado com 12 anos, né, atuantes, e ele não fazia um fechamento de caixa. Então nós ficamos muito preocupados, mas ao mesmo tempo muito felizes pelo fato de eles terem nos procurado e a gente ter ajudado eles nesse sentido. Então, imagina, se eles não faziam um fechamento de caixa, eles não sabiam quanto tinha, quanto não tinha, quanto faltava, quanto sobrava, e principalmente lucratividade é algo que nunca sequer passou perto da cabeça deles como uma prioridade. Porque esse negócio, se está entrando dinheiro, se eu estou pagando as contas e eu consigo pagar agora as minhas despesas pessoais, quer dizer que está tudo certo. Só que automaticamente, até que eles conseguiram permanecer um bom tempo ainda nessa situação, mas perceberam que precisavam de ajuda. Então a nossa equipe foi lá atendê-los para ajudar a resolver e, enfim, entregar o que é ouro muitas vezes, né, para os clientes, que são entregar os indicadores, os números e principalmente entregar para eles um caminho para se saber o que fazer com esses números. Isso que acaba sendo o principal também. Já em segundo momento, é exatamente porque o financeiro das empresas, geralmente, ela acaba sendo uma bagunça total. É isso mesmo. As empresas, elas desconhecem o seu lucro, não sequer, em hipótese alguma, sabem do que se trata o seu CMV, que seria o seu custo de mercadoria vendida, ponto de equilíbrio que deveria vir a ser o 0 a 0. Supomos que nesse mês de novembro, o estabelecimento que trabalha com produtos, ele passe a vir a não vender R$1 sequer naquele mês. E, independente de qualquer coisa, após o término desse ciclo do período de 30 dias, ele já vai ter seus compromissos da mesma forma, como folha de pagamento, porque independente de venda ou não, os profissionais estavam lá para fazer o serviço. Ele vai ter que pagar aluguel, ele vai ter que pagar internet, ele vai ter que pagar as suas despesas fixas, ou seja, então vai ter que somar ali o seu prolabore, a sua retirada. Então, no final das contas, o ponto de equilíbrio é o 0 a 0. O quanto eu tenho de despesa vai saber automaticamente quanto que eu tenho que faturar para empatar. E aí sim, logo depois na sequência, fazer uma projeção do quanto, sim,
eu vou ter de lucratividade no meu modelo de negócio, certo? Nós temos também alguns outros indicadores que são bem interessantes, como os próprios balancetes, controle de estoque, a DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício, que passa a vir a ser um dos indicadores que nós trabalhamos. Nós possuímos uma planilha de indicadores que traz todas as informações necessárias para que o gestor consiga olhar de uma forma por competência racional o que o negócio dele movimentou, até para saber, o meu negócio ele é rentável ou não é rentável. Então isso acaba sendo bem pertinente. E por fim, e não menos importante, o fluxo de caixa, que é aquele momento e aquele período onde você vai saber o seu controle de entradas e saída do seu modelo de negócio. Logo na sequência também, nós costumamos trazer algumas informações em relação à área de vendas, senhoras e senhores. Vendas, por quê? As pessoas acreditam que simplesmente abrir as portas do seu negócio é o suficiente. É algo que deveria ser o suficiente para manter um negócio aberto, um negócio aquecido. Mas nós nos preocupamos bastante porque muitas das empresas não têm um processo de vendas. As pessoas, elas não têm metas para os seus modelos de negócio. Não tem uma previsão orçamentária do quanto quer faturar naquele período para pagar as suas despesas fixas, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, para simplesmente saber quantos por cento irá lucrar naquele período. E outro indicador que acaba não sendo muito analisado, que até nós temos em um dos nossos modelos de negócio aqui, é o indicador de não venda. Exatamente. Porque as pessoas se apegam muito ao quanto o negócio vendeu. Agora, quantos orçamentos você tinha aberto e deixou de fechar naquele período? Quantas pessoas entraram no teu estabelecimento e não compraram? E você nem sequer sonha o motivo que fez elas desistirem ou que vão fazer elas nunca mais colocar os pés dentro da sua empresa. Então, uns indicadores de não vendas, eles acabam sendo bem pertinentes para saber aonde que você deve fazer um ajuste para a sua equipe comercial, enfim, ter prosperidade nesse atendimento e conseguir estar mais alinhado com o cliente, ter um feedback constante. Uma outra questão que também passa a vir a ser bem importante é o pilar da gestão do tempo. Exatamente. Quando nós falamos de gestão do tempo, nós falamos de prevenção, porque o brasileiro, como um todo, ele gosta de ser muito mais corretivo do que preventivo. Então, o pilar de gestão do tempo, ele só vem responder algumas questões que muitas vezes as pessoas dizem: nossa, eu não tenho tempo para isso, eu estou sem tempo para aquilo. Nossa, pessoal, sabe como é que é, né? Eu estou na correria, então tudo bem, obrigado, é isso mesmo. Então as pessoas, elas começaram hoje a entender que ter falta de tempo é normal. As pessoas começaram a entender que estar correndo é normal. E isso acabou sendo uma mentira que as pessoas é muito mais fácil digerir um para o outro do que questionar um outro em relação a isso. O que eu costumo dizer dos nossos treinamentos, e até o clima logo no início fica meio tenso, mas depois isso acaba fazendo sentido para os colegas, é que eu costumo dizer que a partir do momento que você diz que não tem tempo para algo, significa que aquilo não é prioridade para você. Eu vou repetir. A partir do momento que você diz que não tem tempo para algo, significa que você está dizendo para aquilo, para aquela pessoa, que você não tem tempo para ela, que ela não é uma prioridade para você. Se você costuma dizer que não tem tempo para ir para a academia, você está dizendo para você que isso não é prioridade à sua saúde. Se você está tendo a justificativa para dizer que não tem tempo para brincar com seus filhos, que não tem tempo para sair com a sua esposa, com o seu marido, que não tem tempo de estudar, é porque aquilo não é prioridade para você. Até porque sabemos, ou se você não sabe, eu vou ajudá-los a esclarecer isso, que a partir do momento que o ser humano ele acaba estando numa condição racional, tem alguns aspectos irracionais que motivos subconscientes que acabam induzindo ele a tomar decisões. E uma das coisas que nos move o indivíduo o ser humano, ele só se move através da fuga do medo ou da busca pelo prazer. Em outras palavras, eu quero dizer que realmente quando a água bate lá na bunda ou quando você quer algo de uma forma muito intensa que vai te trazer um prazer e vai te trazer uma satisfação, você vai lá correndo e dá um jeito. Pare e analise a sua vida. Sempre foi assim. Quando você quer, você vai lá e dá um jeito.
ou para fugir de algo que te atormenta, ou para conseguir algo que você deseja, que você sonha. Então, se falta de tempo fosse um discurso aceitável, as pessoas hoje não estariam produzindo o que produzem. Gestores que têm muita qualidade de vida, que tocam vários negócios. Mas por quê? No fim das contas, não é nenhuma condição de ter uma boa gestão do tempo, é de saber o que é prioridade e dar atenção para gastar a sua energia com o que faz sentido para você. Por isso, as pessoas costumam dizer que sempre falta tempo para as coisas importantes. Mas nos nossos treinamentos a gente traz essa clareza para que as pessoas entendam que no final das contas é a sua falta de prioridade que faz você atropelar as coisas, e até mesmo porque, convenhamos, pare e pense, quantas vezes na vida você chegou, de repente você está chegando em casa agora, vai visualizar o vídeo, está visualizando, você vai parar e se fazer a tal pergunta: você já teve aquela sensação de, em algum momento na sua vida, chegar em casa, perceber que esteve ocupado o dia inteiro, mas que não foi produtivo? E você entender, poxa, mas eu fiz coisas o dia inteiro, mas no final você fez coisas que não te levaram a lugar algum. Então entenda que estar ocupado não necessariamente significa ser produtivo. Compreenda e tenha clareza em relação a isso, que eu tenho certeza absoluta que isso vai te ajudar muito na sua vida e principalmente em relação aos teus negócios. Automaticamente, um tema que é muito trazido no cotidiano, que é a relação da procrastinação, né? O quanto a procrastinação ela acaba vindo ser, digamos assim, o nosso, basicamente ela está tão presente na nossa vida que no final ela se torna quase que comum, faz parte. O procrastinar nada mais é do que deixar de fazer o que precisa ser feito, trocando algo que vai te trazer uma sensação, uma satisfação instantânea. As pessoas, por exemplo, elas preferem muitas vezes deixar de dar continuidade de um projeto, deixar de fazer a monografia da faculdade, que ela sabe ainda que falta 3, 4 meses para terminar, e substituir isso para maratonar uma tarde inteira do seu seriado favorito. Ou seja, a procrastinação nada mais é do que você sabe que aquilo é importante, mas você substitui algo que vai te trazer uma sensação de recompensa mais rapidamente. Então, por isso que o nosso cérebro ele busca várias pequenas questões próximas, e isso faz com que cada vez mais nós venhamos adiar o que precisa ser feito, e depois nós vamos nos encontrar, quando os prazos estão curtos, lá na esfera da urgência. Aí a gente diz, nossa, eu tenho que terminar meu TCC. Aí a gente começa a brigar com todo mundo. Você diz que está estressado. Eu estou estressado, tenho que terminar o TCC, tenho que fazer isso. Mas no fim das contas, você criou esse cenário. E no fim das contas, as pessoas começam a temer TCC porque todo mundo deixa para a última hora fazer o TCC. E no final, se você fosse preventivo, tivesse se planejado, você teria terminado com muito tempo, com muita tranquilidade, sem gasto de energia, e as pessoas ao seu entorno também não iam ficar vivenciando esses bastidores desagradáveis com você, ok? E automaticamente, a partir do momento que você tem uma boa gestão do tempo, você consegue ter um sono adequado, até sonhar você consegue, e eu não estou falando de pesadelo, de coisas boas, coisas tranquilas, que eu tenho certeza absoluta que vão realmente fazer a diferença para você, certo? Então eu gostaria de apresentar agora mais um pilar, o quarto pilar. Vejamos, para quem está chegando aí agora, o nosso objetivo na noite de hoje é trazer, informações muito claras e explicações de por que as empresas fecham as portas. Exatamente, estamos aí findando o ano de 2021, almejando ter melhores realizações em 2022, mas nós ainda temos dias úteis, temos mais de 30 dias para fazer acontecer, aparar algumas arestas, para aí sim, em 2022, supostamente nós virmos ter uma vida mais próxima do normal do que foi logo no início de 2020, quando o lockdown afetou todo mundo com esse tipo de situação, onde alguns comportamentos da sociedade modificaram, alguns negócios fecharam, alguns negócios cresceram, se fortaleceram, mas independente desses fatores externos, tem coisas que prevalecem e depende apenas de você, não depende de terceiros. E é isso que nós gostaríamos de compartilhar na noite de hoje. Os 5 pilares que ajudam as empresas a prosperarem. Já falamos no primeiro momento aqui das empresas que na infância estão, que acabam tendo a questão da apresentação, acabam deixando o pilar da apresentação, porque as pessoas acabam subestimando muitas vezes, os seus modelos de negócio.
Depois nós tivemos os pilares aqui que nós trabalhamos muito significativos, principalmente dos indicadores, que são algo muito importante de serem avaliados. Estávamos falando agora de gestão do tempo, o que eu confesso que eu desconheço um profissional que tenha sucesso e que tenha uma má gestão do tempo. É muito oposto um do outro, então pode ter certeza que a gestão do tempo é um pilar significativo nesse contexto. E também agora chegamos no quarto pilar, que é o pilar das contratações. Exatamente. Quando nós falamos de contratações, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de um valor que é muito real. Na verdade, esses sim são os nossos primeiros clientes. Porque se você acredita que seus clientes são as pessoas que compram de você seu produto, seu serviço, você está errado. Não que eles não tenham importância, mas o seu primeiro cliente é o seu profissional, e se ele não comprar a sua ideia, provavelmente você não vai prosperar, porque você precisa de um time que te ajude a te impulsionar, a te alavancar, até mesmo para você alcançar a sua visão de futuro. Então, um detalhe muito significativo em relação às contratações é uma pergunta que eu costumo sempre fazer. Quanto custa contratar errado? É uma pergunta que eu faço muitas vezes aos meus clientes, ou até mesmo eu pergunto, qual é a última vez que você contratou por competência do que por currículo? Aí eles perguntam, como assim, Thiago? Pois bem, eu costumo dizer que muitas vezes o brasileiro ele contrata mais uma vez pela necessidade do que pela oportunidade. É um profissional que tem um restaurante, tem um chefe de cozinha. O chefe de cozinha um dia briga com ele, ou quer abrir o seu próprio negócio, vai embora e ele diz, e agora? O que eu vou fazer? No final das contas, ele mesmo vai assumir lá, ou então ele contrata qualquer pessoa que está passando aí na rua, sabe cozinhar, entra aí ele começa a perder os clientes, porque começa a perder padrão de qualidade. Quantas vezes você na sua vida, você já foi num lugar fazer um lanche, comer uma pizza, comer um prato magnífico, que você, nossa, eu preciso trazer os meus amigos aqui, meus familiares, e você levou seus familiares lá, seus amigos, você chegou lá e não estava nada parecido com aquela experiência que você teve naquela ocasião. Você até disse para as pessoas, olha, não estava assim no dia que eu vim, estava bem melhor. E por que muitas vezes acontece isso? Porque não há padrão nas pessoas, porque elas estão sempre trocando, não há processos estabelecidos e principalmente porque a maioria dos gestores contrata errado. Eles apenas querem pagar os salários que são das categorias dos seus sindicatos e querem encontrar as melhores pessoas profissionais e realmente você pode vir realmente encontrar esses profissionais. Mas o que você está fazendo a mais para fazer com que essa pessoa se sinta representada por você? O que você está fazendo a mais para que essa pessoa se sinta acolhida por você? Que ela entenda que realmente você vai ajudar ela a mudar a vida dela. Claro que é uma via de mão dupla. Percebemos também no mercado muitos profissionais que se jogam para o mercado de trabalho, mas não possuem nem as competências mínimas para poder fazer os trabalhos. Então, hoje, uma das coisas que acabam sendo muito procurados, um dos serviços que acabam sendo muito trazidos por nós são os nossos processos seletivos, até para quem vai visualizar o vídeo depois, eu sou profissional da área de psicologia, sou graduado em psicologia desde o ano de 2013, pós-graduado em gestão estratégica de pessoas, e uma das primeiras atividades profissionais que eu executei foram por 4 anos consecutivos, foi na área de gestão de pessoas, recrutamento e seleção, e ainda realizamos processos seletivos para nossos clientes, ajudando eles a encontrar o melhor perfil embasado em dados estatísticos, exatamente. Trabalhamos muitos aspectos comportamentais que muitas vezes é invisível ao olho nu, obviamente. Então eu costumo dizer que mais vale você contratar pelo comportamento, você acaba contratando pelo currículo e demite pelo comportamento. Nós fizemos o trabalho reverso. Assim avaliamos e principalmente comprovamos aquela experiência técnica, aplicamos provas de conhecimentos da área específica, aplicamos testes de conhecimento da área específica para saber se a pessoa possui aquela competência técnica, porque há também muitos profissionais que infelizmente optam por trazer algum tipo de mentirinha ali no currículo. Então nosso trabalho é sim ser essa pessoa para contestar e realmente comprovar que a pessoa tem aquela competência. E principalmente trabalhamos ali aspectos relacionados à parte comportamental com testes de análise comportamental, ajudando as pessoas a conseguirem ter laudos que correspondem em 23 páginas. Imagina você num processo seletivo, enquanto dono de negócio,
receber dos seus 3 candidatos finalistas um relatório de mais de 23 páginas, tanto dados qualitativos, quantitativos, sabendo a área de competência, se a pessoa é mais comunicadora, se ela é mais analítica, se ela tem perfil artístico, se ela toma decisão de forma racional, emocional, comedido, lento, rápido, quais são os fatores de afastamento dessas pessoas, quais são os fatores de aproximação, o estilo de gestão requerido, qual é a melhor forma de ter a performance daquele profissional, como eu tenho que gerir ele. Até porque eu costumo dizer que um dos maiores equívocos dos líderes hoje é eles comandarem uma gestão e tratando todos os funcionários da mesma forma. Aí eles vão dizer, mas Thiago, como assim? Como é que eu vou tratar de uma forma e outro de outra? Não vai trazer problemas? Não vai ficar com ciúmes do outro? Não vão achar que um está sendo privilegiado mais que o outro? Mas daí nós criamos processos de gamificação dentro das empresas, de meritocracia, que faz com que a forma de se comunicar com essas pessoas seja diferente. No final, eles vão estar todos abraçados dentro de diretrizes, dentro do seu mapa estratégico, dentro do seu manual de integração, dentro do seu organograma, mas no final, você conseguir se comunicar com a pessoa certa, no momento certo, da forma certa, eu tenho certeza absoluta que vai ajudar você a ser um ótimo gestor de pessoas e principalmente a ser preventivo para que pare de ter aquela rotatividade, para que você pare de a cada 3 meses ficar chateado pelo fato de não ter pessoas competentes e você está pagando exame demissional, exame admissional, aquela coisa toda. Então, é algo que eu tenho certeza que tem que ser muito claro para você. E daí a pergunta é, tá, Thiago, e quando é que termina essa fase da infância, pelo amor de Deus? Então, ela termina sim, principalmente quando a empresa ela passa a vir a estar na adolescência. E na adolescência é aquele período de transição, que até tem aquelas características muito comuns, né? Os meninos, por exemplo, quando você vai tendo 12 anos, 13 anos, você vai espichando, você vai trocando, você acaba mudando a tonalidade da sua voz, as cordas vocais. Um dia você fala um pouco mais grosso, outro dia você fala um pouquinho mais fino. As meninas também vão entrando no processo menstrual, vão modificando seu corpo. A questão hormonal, tanto do sexo masculino quanto do feminino, vão se modificando. E é um momento de adaptação. Eu vou ser desta forma ou vou ser dessa. Então é um momento de alinhamento. Mas no fim das contas, o ser humano ele ainda não está pronto. Ele precisa ainda continuar recebendo orientações, ele precisa ainda continuar recebendo feedbacks, mas automaticamente ele vai ganhando um pouco mais de autonomia, ele vai ganhando um pouco mais de responsabilidade, e aí que a sua empresa também você percebe que você consegue sair dela, você consegue deixar ela mais tranquila aos cuidados de outras pessoas, para que você não tenha mais que encher a boca e dizer que o olho do dono é o que engorda o gado. Aquela frase que muitas vezes me irrita, que eu ouço muito por aí, e as pessoas elas querem provar que essa frase faz sentido e eu entendo o que elas têm a dizer. Mas no fim das contas, você abrir o negócio para que esse negócio possa pagar, financiar seus sonhos pessoais. E a partir do momento que você entende que você tem que estar lá 100%, você acaba vivendo um cenário de que provavelmente você vai se tornar refém do negócio. Não tem problema nenhum você mergulhar na operação. Não tem problema nenhum você sujar as mãos do negócio. Mas desde que você defina por quanto tempo você vai fazer isso. Que você defina dentro da sua visão de futuro o quanto tempo vai ser útil, interessante, palpável fazer isso. Então, é sempre uma dica que a gente testa também para os nossos clientes. Não tem problema você estar na operação, mas vamos criar um planejamento para que gradativamente você vá se afastando, que gradativamente você vai se preocupando para dar atenção para o que precisa ser feito para a ampliação do seu modelo de negócio, que é a parte estratégica, parcerias, analisar os indicadores. Isso sim vai fazer uma diferença significativa. Por isso a adolescência é esse momento de transição. Esse momento que muitas vezes nós somos chamados, que geralmente nós nos tornamos treinadores empresariais, pois eu costumo dizer, numa analogia, que nós somos os personagens trainers dos nossos clientes, dos nossos empresários. Não tem o personal trainer da academia? Aquela pessoa que fica te enchendo o saco, te empurrando lá, ou só te supervisionando, te olhando, e você sabe que no fim você tem que fazer aqueles aparelhos naquela frequência, naquela periodicidade. Mas você paga alguém para estar ali te treinando, te orientando, ó, ajeita a postura,
Olha, se você fizer dessa forma repetitiva, você vai ter uma lesão. Se você fizer dessa forma, você vai treinar em excesso hoje, vai ficar 2, 3 dias sem treinar, o que vai fazer você perder esse grau evolutivo de desenvolvimento. Então, no nosso caso também é a mesma coisa. Nós estamos ali ajudando os empreendedores a ter uma estratégia, até porque eu costumo dizer que em primeiro momento ele já tem os primeiros parabéns simplesmente por estar com as suas portas abertas ainda, por ter chegado onde chegou. E não sou eu, nenhum membro da minha equipe e nem ninguém que tem o direito de chegar para o empresário e jogar essa experiência dele no lixo. Pelo contrário, nós costumamos pegar essa experiência dele, somamos com as nossas ferramentas e transformamos isso em um novo conceito. E é exatamente isso que faz a diferença. Nós inovamos, porque nós entendemos que sempre vai existir uma maneira melhor de fazer o que eu já faço todos os dias. E por isso é uma informação bem pertinente, que é o momento que nós entramos, arregaçamos as mangas e vamos para cima treinar essas empresas e esses empresários para fazer o que precisa ser feito, certo? Ele entende que muitas vezes ele já está na urgência, na esfera da urgência, por quê? Porque ele passou muito tempo na infância. Quando eu quero dizer, tem empresas que passam 20 anos na infância, 15 anos na infância. E se a gente for fazer uma analogia mais uma vez com o indivíduo, é complexo uma criança de 15 anos, uma criança de 20 anos. Então ele percebe que quando as coisas começam a dar certo, ele já tem urgência, ele quer acelerar esse processo. E por isso que nós passamos a ser bem-vindos na vida dele. E aí, que quando ele começa a ter entendimento, que nós começamos a ter o retorno do empreendedor. Exatamente. É essa figura que vai levar o negócio para a maturidade. É essa figura que vai tornar um CEO, que vai criar camadas estratégicas e vai liberar lacunas, espaço para que outras pessoas venham desenvolver as suas carreiras, para que outras pessoas venham fazer algo para que tenha um sucesso profissional. Então, esse é o papel do empreendedor num modelo de negócio. E tem uma frase que a gente traz aqui, que uma empresa madura sabe o que teve de fazer para estar onde está e o que deve fazer para chegar onde quer. Por que nós falamos isso? Porque isso está muito ligado a visões de futuro. Tanto que nós temos alguns exemplos aqui de algumas empresas que nós percebemos que já estão na maturidade, que já tem indicadores que fazem isso, como a própria Avan, que está em expansão no país, como o próprio McDonald's, que dispensa apresentações, que é uma empresa que há mais de décadas, né, acaba sendo uma marca desses arcos dourados conhecida mundialmente, um sucesso que é o seu modelo de negócio. Essa maçãzinha aí eu acho que também dispensa apresentações. Vejamos, só essa imagem ela fala por si só o quanto a Apple traz de maturidade, de inovação para o mercado e acaba sendo principalmente uma referência no meio digital também, no meio da tecnologia. Aqui também na região da Grande Florianópolis, Portobello Shopping e outras empresas de grande porte ainda que poderíamos estar citando inúmeras, mas escolhemos algumas aqui porque já conhecemos dos seus cases e sabemos dos seus respectivos potenciais também, certo? Uma das questões que reforçam tudo isso é entender que uma empresa ela só passa a vir ter, digamos assim, as suas condições de clareza quando ela tem a sua razão, ou seja, a sua razão de existir. A missão nada mais é do que você saber o que você faz. Tanto que aqui no ITC a nossa missão é inspirar pessoas. Essa é a nossa primeira missão. Primeiro eu tenho que inspirar as pessoas. E depois, no segundo momento, a nossa missão é basicamente potencializar projetos, impulsionar projetos. Então nós inspiramos em pessoas e potencializamos e inspiramos projetos. A nossa razão de existir é essa. E a pergunta que eu tenho para você, qual é a sua missão? Até é muito engraçado quando nós vamos a algumas empresas e a gente pergunta para o dono, e aí, qual é a sua missão? Não, é só um pouquinho que eu vou ver aqui no site como é que é. E é um texto desse tamanho, que ninguém faz, que eu digo, como é que você chegou nessa conclusão? Me disseram que tinha que ter uns quadrinhos que a gente coloca lá na recepção. Então eu percebo muitas vezes que não é por maldade do empresário, pelo contrário, ele quer muito que dê certo. Mas no fim ele acaba fazendo as coisas, às vezes porque alguém disse, porque alguém direcionou, mas no fim das contas falta o método que direcione ele por uma razão. E o que faz a diferença para garantir o sucesso do negócio é ter a clareza. Qual é a sua missão, a sua razão, o seu negócio existe por quê?
Até nós costumamos dizer que até mesmo antes de você abrir o negócio, você tem que definir a sua missão, que isso vai reger os seus passos. E principalmente te ajudar a encontrar o que precisa, que é a sua visão de futuro. Ou seja, a minha visão de futuro nada mais é do que o meu estado desejado. Ou seja, hoje nós entramos dentro das empresas e o nosso objetivo é identificar o estado atual delas e sermos facilitadores, sermos... Desculpa, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ser os facilitadores para que essa empresa alcance o seu estado desejado. Nós pegamos eles pelas mãos e conduzimos eles até onde eles precisam, até onde realmente eles querem chegar, que é a sua visão de futuro. E um exercício que eu sempre convido os empresários é, para você saber se você está próximo da sua visão de futuro ou não, é mais importante você se fazer uma pergunta. E eles, qual é, Thiago? Se você está prestes a tomar uma decisão, se você está prestes a realizar algo, você deve se perguntar, essa ação que eu estou prestes a tomar, essa decisão que eu estou prestes a realizar, tomar, fazer, é algo que vai me levar um passo mais próximo da minha visão de futuro ou é algo que eu corro o risco de vir me distanciar da minha visão de futuro? A partir do momento que você tem essa clareza, você sempre vai saber se você está fazendo algo que é supostamente correto ou apropriado para o momento ou algo que vai estar desviando você daquele caminho. Por isso a visão de futuro nada mais é do que uma bússola que te norteia, que te mantém na estrada e em busca de um objetivo. Então, um mapa estratégico que é composto de missão, visão de futuro e valores é algo fundamental para uma empresa ter clareza, compartilhar com seus clientes, compartilhar com seus colaboradores, que são seus primeiros clientes, e aí sim todo mundo vai ter a clareza de que aquilo é real e fidedigno, que a empresa vive o que prega. Isso é fundamental e muito maravilhoso. Prosseguindo, agora temos o quinto pilar aqui, que são os pilares dos processos, né? E nós temos uma mensagem nos nossos treinamentos que nós ajudamos as empresas a serem empresas rentáveis, estabilizadas e principalmente autogerenciáveis. Porque realmente nós entendemos que existe dois tipos de empresas. Empresas que basicamente necessitam de pessoas e necessitam de processos. Na verdade, nós necessitamos de ambos. Mas o depender de um ou de outro é o que vai fazer a diferença. Então hoje a sua empresa, ela depende de pessoas ou depende de processos? E é isso o convite que a gente te faz para você pensar, analisar de que forma os processos atuam na sua empresa. Geralmente os processos eles são muito destinados a franchise, franquias, unidades que têm um protótipo de negócio que se torne replicável e que é o nosso objetivo hoje no mercado, ajudar empresas a criarem protótipos de negócios que possam vir a ser replicados e que basicamente não dependam da sua presença para funcionar. Isso acaba sendo um diferencial muito significativo e que a gente traz para as pessoas. Porque a partir do momento que você empreende e você sabe que você pode prototipar esse negócio, que você tem a clareza que pessoas podem replicar aquilo que você criou, aquilo que você pensou, você está no caminho para entrar na esfera da renda passiva. Ou seja, é a renda que te dá a possibilidade de conseguir, enquanto você dorme, enquanto você viaja, enquanto você estuda, estar recebendo por aquilo, que não dependa da sua presença para funcionar. Pare e pense. Hoje você gosta de estar no seu negócio, não tem problema nenhum. Agora imagina você conseguir ter os mesmos resultados ou até mesmo resultados maiores do que você já tem hoje, sem precisar estar presente e basicamente batendo ponto. Você vai lá 2 vezes por semana ou acaba indo todos os dias, só que uma carga horária reduzida, uma jornada reduzida, trabalhando 3, 4 horas por dia. Eu acredito que pode vir a ser que isso soe como música para seus ouvidos. E é esse o recado, esse é o legado que a gente gostaria de deixar para você, para que você entenda, não que necessariamente você tem que transformar o seu negócio numa franquia, mas nós trazemos exemplos de quanto processos funcionam, que independente se você for numa franquia, até mesmo do próprio McDonald's, como nós trouxemos aqui, independente se for eu que for fazer um lanche, for o João, Pedro, Maria, Ana, no final das contas, o cliente vai receber sempre o mesmo produto, porque há um padrão, há um processo. E isso hoje é o que é replicável, quando há padrão, quando há conceitos que são replicados. No fim,
Esses protótipos vão te ajudar a ter maior clareza para que você possa então vir fazer algo que é muito importante, que é pensar, imaginar a sua aposentadoria. Exatamente, porque um dia pode vir a ser que você não esteja com o mesmo ânimo, um dia pode ser que você não esteja com a mesma saúde, com a mesma disposição, e o que a gente te convida é imaginar que você tem que ter saúde para usufruir. E eu repito, quando você abrir um negócio, você deveria ter aberto o negócio com o objetivo de que esse mesmo negócio financiasse, pagasse os seus sonhos pessoais. E esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo de dar para você a possibilidade de sim ter uma vida mais segura, ter uma vida mais tranquila, porque quando você precisou se doar, quando você precisou arregaçar as mangas para trabalhar, estar no front, você foi bem sucedido, tal qual hoje você sabe que o negócio existe, representa o seu nome ou representa a sua marca, mas mesmo assim você já recebe os royalties, digamos disso, porque já plantou e agora está no seu momento de descansar, colher e principalmente dar para essas pessoas o que é mais importante, ou seja, dar para a sua família uma segurança até mesmo sem a sua presença. Você já parou para se perguntar isso? Supomos que hoje, por algum motivo, você não pudesse estar mais sendo provedor da sua família. A sua família teria um futuro sem a sua ausência? Sem a sua presença? A sua família teria tranquilidade, teria segurança se você não estivesse aqui? Então perceba que a partir do momento que você toma uma decisão de empreender, você acaba vindo ser a pessoa referência nisso tudo. E isso é uma das coisas mais primordiais, você valorizar quem está ao seu lado, valorizar algo que faça com que tudo isso seja compartilhado, que tudo isso seja desenvolvido para que você consiga viver de uma forma, mais uma vez, sendo até um pouquinho taxativo, preventiva, tranquila. Então é isso que a gente quer, a sua paz, a sua tranquilidade e que pingue no seu bolso resultados de um projeto que você foi lá, criou, operou, mas que de forma estratégica você soube se retirar, você soube se resguardar e ele ainda dá para você e para sua família uma segurança, tá certo? Senhoras e senhores, seriam esses os pilares que nós estamos trazendo no dia de hoje, os 5 pilares que nós acreditamos que é fundamental para todo e qualquer tipo de modelo de negócio prosperar e que todo o gestor precisa estar de olho nisso. Pode ter certeza que isso é um convite para que você foque no que precisa ser feito e nós temos a certeza absoluta que você vai triunfar e ter uma empresa autogerenciável sim, no seu devido momento, no seu devido tempo. Tanto que na noite de hoje, por ser a nossa primeira live, nós queremos dar um presente para você, né? Então, para você que é empresário, tem interesse em ter melhores resultados, quer fazer um ano de 2022 algo diferente do que já foi os últimos anos, que você está se recuperando, quer ter mais tranquilidade, nós vamos estar disponibilizando para vocês um diagnóstico empresarial. Então você pode deixar aqui um comentário aqui abaixo da live, você pode, através das nossas redes sociais, do Instituto Thiago Cruz e do Thiago Cruz, VIPs, né, do Vida Profissional dos Sonhos, tá mandando uma mensagem no direct pra gente que nós vamos ter o maior prazer de realizar esse diagnóstico de forma gratuita para você. Só que você tem que dizer que você assistiu aqui nessa live, você pode compartilhar com algum amigo também, dizer que foi oriundo vindo dessa live, que é um presente que a gente gostaria de deixar para todos vocês de uma forma de agradecimento, né, e também para mostrar onde a sua empresa está. A sua empresa está na infância, está na adolescência, está na maturidade, está precisando de que tipo de ajuste? Quais são as arestas que você quer aparar para ter um negócio equilibrado e que realmente vai te dar a condição de viver aquilo que você sempre sonhou, de ter, quando você abrir uma empresa, de ter algo que seja equilibrado. E mais uma vez, que eu reforço que esse é o nosso objetivo, proporcionar equilíbrio entre a vida e os negócios, tá certo? Bom, queremos agradecer vocês por terem basicamente estado aqui conosco, disponibilizado esse tempinho aqui, né, vai ficar gravado, vai ficar no ar aqui para os profissionais que quiserem saber um pouquinho mais do assunto. Então estamos totalmente à disposição, certo? Qualquer dúvida, qualquer informação, estaremos aqui e na próxima segunda estaremos também
trazendo alguns detalhes sobre o tema que iremos trabalhar na próxima semana. Então agradecemos mais uma vez, desejamos uma semana de muitos resultados e contem com o ITC, o Instituto Thiago Cruz, que tem como missão inspirar pessoas e impulsionar projetos. Tá certo? Agradecemos mais uma vez a todos, tenham uma ótima semana e até breve. Até a nossa próxima live.